Amém, queridos? A paz do Senhor. Que bênção poder nessa noite estar com vocês, alegres, e por saber, irmãos, que a tecnologia pode nos levar tão longe, né? Nosso irmão Luiz Neto está dizendo que tem algumas pessoas lá na Itália nos assistindo, né? Participando do culto conosco, e mandou um abraço, e nós mandamos aqui a nossa saudação e nosso amém, aleluia. Que Deus abençoe a vida de vocês que estão conosco neste culto, e continue conosco em nome de Jesus. Eu gostaria de convidar, irmãos, para você abrir a sua Bíblia no livro de Mateus. Glória a Deus. E enquanto você procura, eu quero deixar aqui meu abraço. Não sei nem onde é que minha esposa está nessa hora. Que Deus abençoe. E é uma alegria ter essa mulher conosco. Mateus 26, essa mulher que tem estado do nosso lado, irmãos. Glória a Deus. Todos os momentos de alegria e dificuldade, ela tem nos ajudado e tem estado conosco no nome de Jesus. Que o Senhor continue abençoando. E eu me sinto constrangido nessa noite, amados, por ver um amor tão grande da igreja para com a minha esposa. E se é com a minha esposa, é comigo também, porque ela é a minha metade. E quando eu vejo, irmãos, eu fico tão preocupado, irmãos, acredita, porque nos constrange. E eu fico pensando assim, eu tenho que corresponder a esse amor. E às vezes nos dá um peso, uma preocupação. E eu digo: Senhor, nos ajude, Senhor, para que possamos corresponder à altura a esse amor que a igreja tem por nós, e que possamos amar a igreja e cuidar da igreja assim como a igreja cuida de nós. Amém, irmãos? E eu agradeço por demais por esse amor que os irmãos têm demonstrado, esse amor que é o amor de Cristo, amados. E essa é a igreja que eu desejo, aleluia, estar, que eu desejo congregar, porque além de pastor, eu também congrego aqui, irmãos, com os amados, e estamos juntos. E para mim é uma alegria poder fluir, por ver fluir esse amor aqui entre os irmãos. Louvado seja o nome do Senhor, por ver o Espírito Santo todos os dias quebrando essas barreiras, irmãos, que estão, aleluia, tentando nos impedir de nos amar, de estarmos juntos. As coisas do nosso coração, do ser humano, que se muitas vezes nós não estivermos aos pés da cruz, irmãos, nós vamos permitir que essas coisas entrem no nosso coração, e nós começamos a pleitear, começamos a guerrear as batalhas nossas, e não as batalhas que são do Senhor. E é por isso que nós precisamos todos os dias ir à cruz, estar ao pé da cruz, irmãos, para que possamos batalhar as batalhas que o Senhor tem nos chamado para batalhar. Porque quando batalhamos as batalhas do Senhor, irmãos, somos mais que vitoriosos. Amém? Aleluia. Mateus capítulo 26, o texto conhecido demais entre os irmãos, verso 26. Glória a Deus. Nos diz assim: enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, o abençoando, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem, comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graça, deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo a vocês que desta hora em diante, nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino do meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o monte das oliveiras. Querido Deus, nós te pedimos, Senhor, que nos direciona. Nós colocamos em tuas mãos, Senhor, nosso coração, a nossa mente. Deus amado, que não seja
eu, Senhor, mas seja o Teu Espírito Santo falando com a Tua igreja, Senhor, porque necessitamos ouvir a Tua voz. Glória seja dada ao nome do Senhor. Queridos, a Santa Ceia, ela é para toda a igreja. Todos aqueles que são batizados nas águas, que se dispuseram, que tiveram a consciência do seu pecado e se arrependeram dos seus pecados e desceram as águas e foram batizados em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Verso 26 e 27, o Senhor toma o pão, toma o vinho, o abençoa e declara para os discípulos que estão ao redor da mesa: esse é o meu corpo, que é dado por vós, esse é o meu sangue, que é derramado por vocês. Amém, irmãos? E é bom nós termos o entendimento que no meio daqueles estava Judas, aquele que já estava fechando um pacto, estava traindo, entregando Jesus aos algozes. Mas eu fico observando Jesus, ele mesmo sabendo que havia um traidor entre eles, Jesus fez menção e disse: esse pão é o meu corpo e esse vinho é o meu sangue, que é derramado por todos vocês. Independente da sua condição, independente de como você está, Ele morreu por você e por mim, lá na cruz do Calvário. Oh, aleluia, aleluias. Ele declara em Mateus capítulo 26, aleluia, verso 20 e 21, ele diz: e chegando à tarde, assentou-se à mesa com os 12, e comendo eles, disse: em verdade vos digo, que um de vós há de me trair. Ele tinha consciência de um traidor, irmãos, mas o amor do Senhor, e além das atitudes, além dos pensamentos, além das ações. Eu quero dizer a você que talvez nessa noite você tenha dito: ah, eu já fiz tanto, eu cometi tantos erros, eu acho que o Senhor nem me aceita mais, eu já vim para a igreja e já fui para o mundo tantas vezes. Mas nessa noite o amor dele diz: venha mais uma vez, porque mais uma vez eu lhe abraço e eu cuido de você. Eu te amo e eu quero sarar as tuas feridas. Oh, glória! E não vai ser somente mais uma vez, mas vai ser a vez em que o Senhor vai transformar você, vai moldar você. Oh, glória! Irmãos, eu acho tão maravilhoso que o Senhor ficou, aleluia, lançando uma palavra. O Senhor ficou chamando para que Judas espontaneamente se arrependesse do seu pecado e viesse ao Senhor. Ele te chama nessa noite para que você espontaneamente venha. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Jesus declara isso, no verso 25, Judas responde e pergunta: porventura sou eu? Amém, irmãos? Jesus poderia ter desmascarado ele. Se fosse eu e você, irmãos, já ia logo rasgando: é você mesmo, você já fez um pacto, já me traiu. Mas o Senhor olha para ele, irmãos, e diz: tu o dizes, não eu. Glória a Deus, porque o amor do Mestre vai além disso, amados. O Senhor estava dizendo: Judas, eu quero te perdoar, eu quero que você esteja conosco. Aleluia, eu abro nessa noite o meu coração para você. Por isso que no texto em que usamos para ministração da ceia, o apóstolo Paulo diz: examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice do Senhor. Examine, olhe para você, aleluia, use a palavra de Deus para que seja o teu espelho, para que você possa enxergar você. Examine-se o homem a si mesmo. Por isso, irmãos, que nós precisamos, e preste bem atenção. Você sabe por que aqui tem pessoas que, e agora a palavra para a igreja,
que está dentro da igreja, que faz o que quer, da forma que quer, e não tem nenhum constrangimento, irmãos. Se veste como quer, anda como quer, diz as palavras que quiser, e não tem nenhum problema, porque lhe falta uma consciência cristã, irmãos. Lhe falta conhecimento do Deus que ele serve. Louvado seja o nome do Senhor. Em 2 Coríntios capítulo 1, verso 12, Paulo escreve e diz: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo, e de modo particular convosco. Paulo está dizendo: eu vivo nesse mundo, mas eu vivo segundo a vontade do Senhor, porque eu conheci o Senhor, porque Ele se revela através da minha vida. Então as minhas atitudes, o meu modo de viver, Ele declara Cristo em mim. Amém, irmãos? Examine a você, jovens. As suas atitudes são atitudes de verdadeiro cristão. Examine, senhores, senhoras. O que temos feito são atitudes de cristão. E você pergunta: mas como eu sei? Como eu descubro? A palavra de Deus, oh glória, ela é quem nos dá o norte. Ela, por isso que o salmista diz: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Nós andamos em cima da palavra de Deus, debaixo de uma palavra, irmãos, e ela é a nossa luz que nos dá a direção. Então, se não andamos nela, irmãos, nada nos constrange. Por isso que tem crente que se veste da forma que quer, mostra o seu corpo da forma que quer, e não se sente nada com isso. Por quê, irmãos? Porque lhe falta conhecimento da palavra. Por isso que eu tenho dito aos irmãos, que Jesus, antes de tirar a espada do lado de Pedro, Jesus arrancou primeiro do seu coração. Amém, irmãos? Por isso que antes de você mudar as suas vestes, você precisa mudar o teu coração. Amém? Porque é o teu coração que vai determinar o seu modo de viver. Você declara aquilo que o teu coração está cheio. Bendito seja o nome do Senhor. Naquele dia, irmãos, um sacrifício único e insubstituível. Jesus é o nosso sacrifício. No verso 28, porque isto é o meu sangue, o sangue do novo mandamento, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. O sangue dele, irmãos, que nos lavou e nos comprou. Eu sei, irmãos, que tem pessoas que morrem, que dão a sua vida por uma causa. É bem verdade. Quando um soldado ele se alista para uma guerra, ele sabe que nessa guerra ele vai, talvez não volte. Ele tem consciência que pode morrer, porque ele tem consciência que existe uma causa em que ele vai batalhar. Ele vai guerrear com seus inimigos. Ele vai tentar vencer os seus inimigos para libertar a sua nação, para libertar pessoas que estão aprisionadas. Sim, é bem verdade. Por isso que Romanos capítulo 5, verso 7 diz assim: porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo um bom alguém morra. Talvez morra por alguém bom, irmãos. Mas quando nós falamos do sacrifício de Cristo, nós estamos falando de alguém que está dando a vida por corruptos, por pessoas que não querem a mínima com Ele, que querem viver a sua vida segundo o seu querer. Pessoas que não mereciam, eu não merecia. E a morte de Cristo, irmãos, Ele não foi armado para guerrear. Ele não foi para uma guerra, mas Ele deu a sua vida.
Ele doou a sua vida, aleluia, como o cordeiro mudo, irmãos. Ele não abriu a sua boca, mas Ele se doou por mim e por você. Aleluia. Ele disse: esse é o meu sangue, que eu estou derramando o sangue da nova aliança pela vida de vocês e pela vida de muitos que ainda virão. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, esse amor é muito maravilhoso. Nós estamos falando de alguém que quando, aleluia, quando o governador olhou para ele e disse: ei, não sabes tu que eu posso te livrar? Aleluia. Ele olhou e disse: ei, toda autoridade emana do meu Pai. Se eu pedir para Ele, Ele mandará, enviará legião de anjos para mim, aleluia, para me libertar. Mas eu estou aqui espontaneamente, estou dando a minha vida em sacrifício pela tua vida. Nessa noite eu quero dizer que a tua vida tem valor, a tua vida custou o preço de sangue. Louvado seja o nome do Senhor. Foi sangue derramado na cruz do Calvário, para que eu e você nessa noite pudéssemos estar livres, adorando, festejando o nome do Senhor. Aleluia. E Pedro disse: Senhor, eu estou pronto para morrer contigo, para ser preso e morto. Mas o Senhor disse: Pedro, não, Pedro, esse cálice só eu poderei beber. Esse cálice você não pode beber, Pedro. Louvado seja o nome do Senhor, porque através da sua morte, a morte do Cordeiro, irmãos, nós fomos reconciliados com Deus. A inimizade que havia entre nós e o Pai, aleluia, foi desfeita através do sangue do Cordeiro. Oh glória. Por isso ele disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Oh glória. E lá, irmãos, de braços abertos, ele disse: Pai, eu entrego o meu espírito. E a reconciliação, irmãos, aleluia, o véu do templo que nos separava de Deus, da comunhão com Deus, da revelação de Deus, foi rasgado de alto a baixo, e nós agora temos acesso a Deus, livre acesso ao Senhor. Oh glória, oh aleluia. Nós podemos hoje entrar na presença desse Deus maravilhoso, porque o sangue do Cordeiro nos reconciliou, nos deu acesso a Ele. Oh glória, aleluias. Lá no lugar santo havia uma cortina muito espessa que separava do lugar santíssimo, e ninguém entrava lá, irmãos. Oh glória, aleluias. Mas naquele dia, eu fico imaginando o sacerdote cuidando do lugar santo, cuidando dos, aleluia, dos sacrifícios, cuidando, aleluia, das vasilhas, cuidando das coisas. De repente, irmãos, ele escuta um barulho. O véu começa a se rasgar de alto a baixo, e eu creio nisso não, aleluia, de uma forma figurada, mas de uma forma real, irmãos. O véu foi se rasgando e abriu, oh glória. E o sacerdote, que nunca tinha visto, aleluia, o lugar santo dos santos, naquele dia ele olhou, aleluia, e o Espírito Santo fala ao coração e diz: agora não é mais só o sumo sacerdote uma vez no ano, mas agora está liberado o acesso ao Pai. Oh glória, oh aleluia, oh aleluias, oh glória. Você tem liberdade nessa noite. Que o Espírito Santo comece a tocar em teu coração, e você sinta desejo de receber este amor de Cristo. Que você sinta desejo de entregar a sua vida para Ele. Oh glória, eu não estou falando de uma denominação, eu não estou falando de uma forma, aleluia, de viver, de algum tipo de apologia. Não, eu estou falando entregar a sua vida para aquele que comprou a sua vida lá na cruz do Calvário, e dizer: Senhor, eu quero te servir o resto da minha vida, até a eternidade.
Aleluias. E queridos, o Senhor dá uma palavra profética naquela noite. A Páscoa ela começava à tardezinha, irmãos, na virada do dia. E eles começavam a celebrar a Páscoa aí. Já havia terminado a Páscoa. E depois daquela Páscoa, talvez os discípulos se levantaram para organizar a mesa. Mas o Senhor disse: não, peraí, não terminou. Eu tenho uma novidade nessa noite para vocês. Nós vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor. E eles ficaram tentando entender o que era aquilo, porque a vida inteira eles celebraram a Páscoa, e quando terminava a Páscoa acabou. Mas naquela noite não havia uma diferença. Aquela noite havia algo especial. E o Senhor disse: aleluia, agora nós vamos celebrar a ceia. Eu fico tentando imaginar, irmãos, na minha simplicidade, os discípulos olhando para Ele, porque eles eram pessoas acostumadas a rituais, a cerimônias. E aquela cerimônia não fazia parte da Páscoa. E o Senhor pega um pão e se levanta, e parte aquele pão e disse: este é o meu corpo, que é dado por vós. Eu fico imaginando os discípulos pensando o que seriam aquelas palavras: corpo do Mestre dado por nós. Depois o Senhor pega, aleluia, o vinho e diz: esse vinho é o Novo Testamento no meu sangue. Oh glória, o sangue da nova aliança. E no verso 29, irmãos, o Senhor, depois da Santa Ceia, Ele declara e diz: digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que beba novo convosco no reino do meu Pai. Jesus estava dizendo: ei, vai ter um dia de festa, que eu vou beber esse vinho com vocês. Não vai ser este vinho aqui, não, vai ser um vinho novo. Oh glória, irmãos. E aquele vinho que eles estavam bebendo, esse vinho que nós vamos beber hoje, ele representa, aleluia, a nossa purificação, a compra das nossas almas do pecado, aleluia, para Ele. Mas Ele diz: vai ter um vinho novo. Tem vinho novo, irmãos. Este vinho é lá na casa do meu Pai. Oh glória. Mateus capítulo 25, verso 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, possuam por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ei, recebam a herança do Pai. Tem festa de vinho novo, oh glória. Pouquinho de tempo, querido. Eu sei que as lutas terrenas têm sido grandes, as dificuldades têm sido grandes, mas um pouquinho de tempo. Espere mais um pouquinho, que o que há de vir virá, irmãos. Ele está vindo buscar a sua igreja, e Ele receberá cada um de nós e dirá: bem-vindos, bem-vindo, aleluia, para o reino do meu Pai. Recebam a herança que está preparada para cada um de vocês. Aleluia. Oh querido, tem festa para nós, irmãos. Tem festa para nós. Quantos querem festejar um vinho novo na casa do nosso Pai? Ei, então não fique impressionado com as coisas desse mundo, não se corrompa com as coisas desse mundo, mas comece a olhar para o Pai, comece a desejar estar com Ele. Oh glória, oh aleluia, oh glória a Deus. Que essa expectativa arda no teu coração. Tem algo novo para nós, irmãos. E a Bíblia diz que quando nós chegarmos lá, não haverá mais choro, não haverá mais morte. Quem está esperando, irmãos, quem está nessa expectativa, aguardando, oh glória. E amados, no último verso, no verso 30,
que eu li nessa noite, declara: e tendo cantado um hino, saíram para onde, irmãos? Para o Monte das Oliveiras. Queridos, e eu comecei a meditar que Mateus, no capítulo 26, ele escreve tanto a Santa Ceia como a crucificação de Cristo no mesmo capítulo. Em Marcos, no capítulo 14, também está escrito a Santa Ceia e a crucificação de Cristo, lá no Gólgota. Em Lucas, no capítulo 22, também está escrito. Mas quando eu cheguei lá em João, irmãos, no capítulo 13, está falando naquela noite, naquela Santa Ceia. Mas João vai descrever, irmãos, a saída deles para o Monte das Oliveiras. E ele escreve o capítulo 13, o 14, o 15, o 16, o 17 e o 18. E eu fiquei observando e pensando, por que João demorou tanto e utilizou tanto papel? Porque quando eles terminaram a Santa Ceia, irmãos, e a Bíblia diz que Judas estava, eu creio que ele estava um pouco ansioso em deixar aquele lugar, porque ele já tinha se comprometido em se encontrar com os algozes para entregar Jesus. Jesus olha para ele e diz: Judas, o que tem que fazer, faça logo. Os discípulos não entenderam. Judas comeu um pedaço de pão e saiu. E eu acho interessante, irmãos, que depois que Judas comeu o pão e saiu, Jesus declara e diz: agora o Filho do Homem é glorificado. Jesus agora se sente à vontade no meio dos discípulos, depois que Judas sai, e agora ele fica apenas com os 11. E Jesus disse: agora o Filho do Homem é glorificado. Irmãos, quando eu li essa passagem, eu fiquei lembrando de quantas vezes Jesus foi aclamado, de quantas vezes os holofotes estavam nele, de quando ele entrava em Jerusalém em um jumentinho e as pessoas aclamavam: Hosana, Hosana, o nosso rei. E eu fiquei pensando: Senhor, mas aquele não era o momento da glória? Não, irmãos. Jesus disse que o momento da glória seria quando ele chegasse no ápice do seu ministério, em cumprir a vontade do Pai. Hoje nós estamos, irmãos, confundindo glória humana com glória dos céus. Nós hoje estamos tentando alcançar a mídia, tentando alcançar sucesso, fama, quando na realidade, irmãos, o que nós precisamos nos preocupar é em cumprir o nosso chamado. É aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos e o que Ele vai requerer quando você chegar diante dEle. Eu preciso saber, irmãos, qual o meu chamado. Eu preciso entender o que Deus tem comigo. Porque muitas vezes eu estou procurando fama e sucesso. Oh glória, aleluia. E não é isso, irmãos, que o Senhor tem separado para nós. Nós precisamos cumprir o chamado dEle. Irmãos, e eu fico imaginando, depois que apagaram aquelas luzes, que os discípulos se reuniram e adentraram daquela noite fria e escura. Ele e seus 11 discípulos saíram do local onde estavam ministrando a ceia até o Monte das Oliveiras. E nas minhas pesquisas eu vi algumas pessoas dando uma distância de 3,5 quilômetros, algo em torno de 40 minutos de caminhada.
Mas essa caminhada foi tão extensa, irmãos, com seus discípulos. Nenhum dos 3 evangelhos, eles dão tantos detalhes como João. E eu creio que era porque, irmão, João foi aquele que na Santa Ceia encostou a sua cabeça no ombro do Mestre, como quem estava dizendo: eu quero estar pertinho do Senhor, eu quero estar juntinho do Senhor. Parece que João já estava sentindo saudades do Mestre. E João, irmãos, eu acredito que em dados momentos, os discípulos naquela jornada até o Monte das Oliveiras, os discípulos se distanciavam um pouco, mas João estava ali pertinho. E toda vez que o Mestre parava, João parava também para ver o que o Mestre estava dizendo. E naquela caminhada, irmãos, nós temos a oração do Senhor, aleluia, reconhecendo que o Senhor ocultara as coisas aos grandes, mas revelava aos pequenininhos. E o Senhor foi falando ali com os discípulos, irmãos. O Senhor foi chegando ali, depois de algum tempo de caminhada no Monte das Oliveiras, chega com os discípulos, dizem: fica aqui que eu vou orar um pouco. E quando Jesus volta, eles estão dormindo. E o Senhor disse: vocês não podem vigiar um pouco comigo? Vocês não podem doar um pouco do tempo de vocês para mim? Vigiem comigo. Quem está disposto a dar 10 minutos do seu tempo para o Senhor aqui, irmãos? Quem quer dar 20 minutos para o Senhor aqui? Meia hora? Então por que é que nós chegamos atrasados, irmãos? Meia hora no culto, 20 minutos, quando você poderia se esforçar e dizer: Senhor, eu quero chegar antes do início do culto, eu quero dar a primazia para Ti, Senhor, eu quero Te honrar na minha vida. Eu preciso me esforçar, irmãos, para fazer com excelência o que o Senhor nos chamou para fazer. Glória a Deus. O culto do domingo, irmãos, é resultado de um trabalho a semana inteira. Os irmãos ensaiam, se preparam, se doam, para que aqui no domingo, como disse, aleluia, diácono Sueldes, muitas vezes o domingo é o dia que você tem disponível, porque você estuda, trabalha, faz alguma coisa durante a semana. Então o domingo é um dia especial. Então precisamos nos esforçar, irmãos, para dar o melhor para o Senhor. Dar o melhor para o Senhor. Oh, glória. E a Bíblia diz, irmãos, que ali no monte, no Getsemane, Jesus sentiu peso. Era uma noite, irmãos, difícil, porque antecedia momentos em que ele estaria separado do Pai. E a Bíblia diz que a pressão psicológica foi tamanha, irmãos, que o seu suor tornou-se em gotas de sangue. Oh, glória. Mas ele, aleluia, ele disse: Pai, se possível, aparta de mim este cálice. Mas ele nos ensina e ele diz: não seja a minha vontade, mas a tua vontade. Que seja a vontade do Pai, irmãos. Nós precisamos estar dispostos a cumprir o chamado. Eu preciso entender, irmãos, que o chamado não está só ligado no meu trabalho, mas o meu chamado está ligado à minha fidelidade naquilo que Ele me chamou para fazer. Entendeu, irmãos? Fidelidade naquilo que Ele me chamou para fazer. O Senhor certa vez conta uma parábola e Ele disse que pela manhã chamou alguns lavradores e mandou para lavrar a terra. Amém, irmãos? E quando já estava finalizando o dia, Ele percebeu que tinha alguns homens que estavam desocupados e faltava 1 hora para terminar o horário. Ele chama aqueles homens e Ele manda lavrar a terra também.
E os de manhã ele combinou 1 denário, e os de tarde ele combinou 1 denário também. E na hora de receber o pagamento que o Senhor foi dar, irmãos, aí o que estava desde de manhã disse: espera aí, ele pagou 1 denário para mim. E eu estava lá no campo, foi o dia inteiro trabalhando. E esse companheiro aqui chegou, já era no final do dia. O sol já estava frio, já estava terminando a jornada de trabalho. Aí ele dá 1 denário também. Aí ele vai falar com o dono da vinha e disse: ei, está errado. Eu trabalhei o dia todo. Mas o dono da vinha disse: quanto eu combinei com você? Ele disse: 1 denário. E quanto eu lhe dei? 1 denário. O dinheiro é de quem? Quem é o dono da vinha? Quem é o dono do trabalhador? Amém, irmãos? Você está entendendo? Você cumpriu o seu chamado, meu querido. Não se preocupe com os irmãos, não se preocupe com ninguém. Cumpra o seu chamado. Às vezes a gente está dizendo: meu Deus, eu sou crente há tanto tempo. O irmão já foi batizado do Espírito Santo, o irmão já tem cargo, o irmão é isso, o irmão aquilo, e eu não saio do canto. Ei, cumpra o teu chamado, irmão. Cumpra o teu chamado. Descanse o teu coração. O Senhor tem algo maravilhoso para mim e para você, irmãos. E lá no Gólgota, irmãos, no verso 33 e 35, antes do Gólgota, ele disse: meus filhinhos, vou estar com vocês mais um pouco. Estava chegando o dia e a hora, irmãos. Vocês procurarão por mim. E como eu disse aos judeus, agora lhe digo: para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento lhes dou. E isso aqui, irmãos, é o que marca o nosso ministério. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu amei vocês. Vocês devem amar uns aos outros. Aí no verso 33, irmãos, preste bem atenção. Ele diz: com isto todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Irmãos, eu acho isso tão forte, porque Jesus está dizendo: ei, eu quero que as pessoas me vejam em vocês. E como é que as pessoas vão ver Ele em nós, irmãos? Amando uns aos outros. Oh, glória, isso é forte, irmãos. Jesus não está dizendo: vocês vão ser reconhecidos como discípulos se pregarem bem, se tocarem bem, se cantarem bem. Não, Ele está dizendo: vão reconhecer se vocês amarem uns aos outros. Isso é imprescindível na vida do cristão, irmãos. Fiquemos de pé, igreja do Senhor. Eu quero saber se tem alguém no meio de nós essa noite já que deseja entregar sua vida para o Senhor. Alguém que deseja já abrir o seu coração e dizer: eu quero aceitar o Senhor como o Salvador da minha vida. Alguém nessa noite? Alguém que deseja entregar sua vida? Eu acredito que tem alguém no meio de nós que não é crente ainda, não professa essa fé que nós professamos. Alguém no meio de nós essa noite que deseja? Aleluia. Eu quero já convidar os diáconos para trazerem o pão e o vinho. Glória a Deus. Eu quero dizer a você que nos visita nessa noite, que fique à vontade para cear conosco. Se você é de uma igreja co-irmã, se você é de uma igreja que, aleluia, professa a fé que nós e é batizado nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você tem liberdade. Glória a Deus. E eu queria convidar a igreja para lermos juntos o texto da Santa Ceia nessa noite. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, nos diz assim:
porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de cear, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. E se alguém tem fome, que coma em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Tem alguém no meio de nós que deseja pedir perdão diante da igreja? Aleluia. Por algo que fez e que veio ao conhecimento da igreja? Se não, irmãos, cada um de nós vai pedir perdão ao Senhor. E depois nós estaremos orando pelo pão, pelo vinho. Eu queria convidar os presbíteros. A presbítera Ivani vai estar apresentando o vinho. O presbítero Genildo estará orando pelo pão. Já peguem. Eu vou orar com a igreja agora, e que você peça perdão ao Senhor. Se prepare, irmãos. A trombeta está quase soando. Jesus está vindo buscar a sua igreja. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, glórias. Pai querido, nós te adoramos essa noite. Pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Pedimos perdão por transgredir, Senhor, a tua vontade, de colocarmos as nossas vontades, Senhor, acima das tuas. Perdoa-nos e ensina-nos, Senhor, a te servir. Senhor, nos ensina a trabalhar para o teu reino, Senhor, a doar as nossas vidas, viver em santidade, Senhor. Ensina-nos todos os dias, Pai, que a tua igreja receba perdão nessa noite, e que possamos ceiar, Senhor, na expectativa do soar da trombeta. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Oh, grande Deus, aqui está esse elemento, Senhor, fabricado pelos homens. Não é que vá ser transformado em carne, Senhor, mas a partir deste momento, Senhor, está representando o teu corpo, Pai. Teu corpo dilacerado na cruz por nós, Pai. Pai maravilhoso, abençoa este pão nesta noite, Senhor. Simboliza o teu corpo que é distribuído para todos nós, Senhor. Deus, no nome de Jesus, Pai, que todo aquele que participar, Senhor, aleluia, desta noite, que se houver alguma enfermidade, Senhor, também seja curado no nome de Jesus. Pai, nós o santificamos e o abençoamos pela tua palavra, no nome de Jesus. Senhor Deus, nós estamos aqui, Senhor, apresentando, Pai, este vinho. Glorificado seja o teu nome, Senhor, que representa, Pai, o teu sangue derramado por cada um de nós ali naquela cruz, Pai. Nós te damos honra, glória, louvor e adoração, Senhor, nesta noite, Senhor. Abençoa, Pai, este vinho, que seja para a honra, glória e louvor do teu nome. Nós te agradecemos, Pai. Amém. Podem sentar, a banda vai adorar o Senhor enquanto, aleluia. Oh, Santo Deus.